Olá, meu canal Dialect Nerd, aqui Bruno, e hoje trago-te da Immortal Hulk, edição Oversized, volume número 1. Ora, esta é a versão de Immortal Hulk em formato Oversized. Existem mais duas opções, tirando obviamente os cómics, não é? Temos os TPBs, não é? Mais pequeninos, formato americano. Este é formato Oversized, como estava a demonstrar aqui, não é? Este é formato americano. Este é o formato Oversized, é sempre um bocadinho mais alto e um pouco mais largo. É também, obviamente, em capa dura, com sobrecapa. Entretanto, temos também, como eu estava a dizer, outra versão que é uma versão UK, que é chamado de Immortal Hulk Omnibus, que é também em formato americano, mas que traz cerca de... O primeiro volume traz, se não me engano, de 1 a 20, enquanto este traz de 1 a 10. Esta é a capa da sobrecapa. Temos aqui então depois, aqui está a lombada, Immortal Hulk, Al Ewing, John Bennett, Rui José, Paul Montes, aqui está, volume número 1. E aqui atrás, aqui está, Collecting Immortal Hulk de 1 a 10, com material ainda dos Vingadores 684, de Al Ewing, John Bennett, Rui José, Paul Montes. Aqui está, o preço de 34,99. Estas imagens surreais, de Alex Ross, tanto esta como esta, aliás, são todas de Alex Ross. Mas, sou sincero, acho esta mais brilhante ainda. Esta é brilhante. Mas percebo que isto não fosse uma imagem, a imagem ideal para colocar como a capa desta edição. Ora, como eu disse, esta edição tem então a sobrecapa, a famosa sobrecapa. Vamos aqui tirá-la. E aqui na sobrecapa nós temos então o normal, temos aqui a falar sobre a edição, temos aqui depois os criadores. E de seguida, no seu interior, mais um painel surreal, desta vez de Joe Bennett. Este painel surreal que engloba toda a capa e a contracapa do livro. Fantástico. Em relação ao seu interior, temos então aqui a guarda, uma guarda verde, que tem sido agora normalmente utilizado nos livros do Hulk. Este é um verde um bocadinho mais esbatido. Eu tenho alguns ónibus, os ónibus têm o verde um bocadinho mais... um verde mais forte. E aqui temos esta nova abordagem completamente diferente de tudo. Principalmente se nós tivermos em conta que isto veio depois do Amadeus Show, do Hulk que eu costumo dizer que é o Hulk Pimpão. Temos aqui uma introdução de Jeff Lemire a falar sobre este novo take do Hulk. E começamos então, capas de Alex Ross brutais. Eu se calhar até teria preferido... Eu sei que é muito batido, porque isto já está como a capa do primeiro TPB e também está na capa do primeiro Omnibus, como eu disse, UK. Mas, de qualquer das formas, eu teria preferido esta imagem, até porque esta imagem é uma imagem icónica. Esta imagem é referente a esta. Aqui está. É referente a esta imagem. E começa então aqui a história de The Immortal Hulk, este novo, é quase um reborn, é quase um renascer das cinzas do herói, que tinha sido tão maltratado, pelo menos a nível de apreciação do público, não é? Em relação dos leitores, em relação à obra que envolveu o Hulk de Amadeus Show. E então aqui um take completamente diferente, muito mais sombrio. Descobrimos que afinal Bruce Banner está vivo, não é? Não sabemos como nem porquê, mas começa logo aqui com uma situação numa estação de gasolina em que existe um assassinato. Ele é uma das testemunhas e a partir daí é só situações altamente pesadas, com bastante gore, com bastante violência. Um take completamente muito mais direcionado para o terror do que propriamente para um daqueles... histórias normais de super-heróis. Esta é completamente um peixe fora d'água dessa linha muito de super-herói bonzinho. Aqui nós temos um take, só estes painéis brutais. Aqui está, de Joe Bennett, que também tem um traço fabuloso. Gosto imenso porque ele tem um traço realmente assim grotesco, dá um ar bem grotesco no Hulk. O Hulk está completamente transfigurado, está muito mais monstruoso. Mesmo a nível das suas feições, está com as feições muito mais retangulares, mais quadradonas,
muito mais aterrorizantes, o olhar, um olhar vidrado. E aqui temos, esta é a mesma imagem que está então na capa do interior. E aqui está o que eu estava a falar. Este é um belo exemplo daquilo que eu estou a dizer. Só ver aqui esta página em que ele tem aqui vários quadros, 6 quadros, em que ele tem um ar totalmente aterrorizador. É realmente uma edição, um Hulk, se calhar mais direcionado e se calhar um paralelo que se possa fazer talvez com o Hulk inicial, que era um Hulk assim mais mostrengo, um Hulk mais, tinha assim uma postura meio Frankenstein. Este é um Hulk mais direcionado para essa área. Isto basicamente, não querendo dar muitos spoilers, lá está, como eu disse, o Bruce Banner está vivo, não sabemos bem como nem porquê, vamos descobrindo ao longo das edições. Ele tem então novamente a mesma situação e mais uma vez o paralelo em relação ao Hulk de Stan Lee. Ele de dia é Bruce Banner, de noite transforma-se no Hulk, ou seja, voltamos a essa mesma situação, mas ele tem aqui uma relação diferente com o seu monstro interior. Esta personalidade, por assim dizer, porque nós sabemos que o Hulk tem várias personalidades, esta personalidade do Hulk, ele lida com ela de forma... Ou seja, um não se tenta sobrepor constantemente ao outro, como era antigamente a ligação entre Bruce Banner e Hulk. Eles conseguem conviver pacificamente e têm a sua mente, entre parentes, ligada. Ou seja, não existe aquela coisa tão vincada do esquecimento do que foi feito e do que não foi feito. Existem vários monólogos interiores em que ele fala com as suas personalidades e, entretanto, a história baseia-se, este desenrolar, em ele se descobrir que, afinal, ele, apesar da bomba gama que lhe deu os poderes, existe algo muito tenebroso e muito violento por trás do seu nascimento e que ele tem, afinal, uma missão particularmente distinta daquela que ele pensaria ter. Ele pensaria ser um monstro atormentado e sem missão, mas afinal descobre que existe mais mistérios à volta da sua origem e à volta da sua sobrevivência até este momento. Nesta edição, nesta história, estamos a ver várias artes, estamos a fazer flashbacks, neste caso é o flashback relacionado com uma situação aqui do policial, tem esta arte. Temos aqui o barman que está a contar a história, também tem então uma arte diferente, bastante inventiva. Aqui temos uma senhora que estava fascinada com este personagem, então fez a arte é toda muito colorida e tudo, vê-o como um James Dean e por aí afora. E depois temos aqui a arte diferente também pela perspectiva, neste caso, da visão flashback do padre que vivenciou também a mesma situação vista de vários prismas, vários personagens, várias artes distintas. Nesta edição destaco também aqui a intervenção dos Vingadores, o que gera aqui um confronto interessantíssimo em que nós percebemos, neste caso, as dimensões do poder do Hulk nesta nova fase. Muito se tem dito, e eu acabo por concordar, pelo menos até então, o que tem sido demonstrado é que este é o Hulk mais poderoso de sempre. Ele tem aqui algumas capacidades que vão sendo exploradas ao longo das histórias. Ele tem alguma capacidade agora até de absorver energia gama de outros seres e também tem esta capacidade de praticamente, se não efetivamente, ser um ser imortal que está relacionado então com esta origem, está aqui brutal, ele versus a sua prima, não é? Que agora também é uma Hulk completamente selvagem, mas temos aqui um Hulk completamente imparável, numa luta fortíssima, formidável. Os painéis são fortíssimos e a arte é espetacular. Joe Bennett, para mim, está num patamar superior. Cada painel é melhor que o anterior. Temos também personagens como, por exemplo, antigos integrantes da Tropa Alpha. Temos também aqui o Homem Absorvente, ou seja, aparecem vários personagens já conhecidos do universo Marvel que compõem esta história que vai ficando cada vez mais intrigante, cada vez mais densa e cada vez mais curiosa de percebermos até onde é que ela nos vai levar. Como extras temos aqui então um roadmap, aqui a falar de várias situações que foram importantes, relacionadas até com as mortes do personagem. E aqui temos também alguns textos relacionados com os criadores, temos aqui um protótipo da abertura do primeiro capítulo, temos aqui a falar, lá está, da primeira edição, de onde ele foi buscar inspiração, neste caso relacionado com o Al Ewing, temos aqui alguns sketches
das capas fortíssimas, surreais de Alex Ross. Temos então aqui também character designs, ou seja, os designs dos personagens de Joe Bennett, onde ele foi buscar aqui as ideias. Isto aqui já muito próximo do final, não é? Já muito próximo do final. Temos aqui então o que ele foi buscar, o personagem do Sasquatch que também entra. E depois temos aqui algumas capas variantes. Scott Young, não podia ser mais contrastante, não é? Uma imagem tão caricata numa história tão relacionada mais com o horror. E temos aqui mais variantes, Carrie Andrews, temos também Sal Buscema, Alfredo Alcala e Eva Evangelista, não é? Saudoso Sal Buscema, fase dele também mítica. Temos aqui Dal Keown e Jason Kit, também fantástico, adorei também o traço vários traços relacionados com, felizmente o Hulk teve traços muito fantásticos, também teve um ou outro não muito famoso, mas isso é como tudo na vida. Temos aqui depois também Clayton Craig nesta capa, Gerardo Zafina, pronto, aqui já não acho tanta piada, lá está, muito relacionado com o horror, ok, tudo bem, mas não acho assim tanta piada à arte. E temos ainda Arthur Adams e Frank Martin nesta saudosa história em que eles formaram o novo Quarteto Fantástico, estes 4 personagens, e temos ainda aqui mais uma variante relacionada com o motoqueiro cósmico, este motoqueiro fantasma cósmico. Mais uma variante, mais aqui, neste caso, Mike Diodato, e termina então com Conan, uma variante, Inkyud Lee. Em relação à estrutura desta edição, é uma edição que não tem assim grande olho, ou seja, ela parece-me infelizmente ela parece-me ser colada, o que é realmente uma pena. Ela não, quer dizer, ela abre aqui ligeiramente, talvez não seja colada, mas deve ter muita cola nas laterais, aqui nestas zonas, o que faz com que ele não abra muito, mas é assim, não temos assim grande gutter loss, não perdemos assim muito da imagem. Temos aqui esta imagem dupla, dá para ver que ele, pronto, força um bocadinho. Não se perde quase nada, mas pronto. Se tivesse um bocadinho menos cola, ficaria melhor. E pronto, este é o meu review de The Immortal Hulk, esta edição em formato oversized. Diz-me o que é que tu achaste e o que é que estás a achar desta nova versão deste Hulk ultra mega poderoso e ainda por cima imortal. E se gostaste deste vídeo, subscreve, partilha, comenta, dá like, segue os links do canal para fazer as compras desta edição ou outras queiras para ajudar o canal a crescer cada vez mais. Até mais!